Olá pessoal, boa tarde, aqui quem fala é o professor Abinardo Oliveira e nós vamos agora iniciar a nossa 12ª semana de ADNP. O assunto dessa semana será sobre análise de conglomerados. Então, a análise de conglomerados vai ser uma ferramenta estatística que você vai utilizar toda vez que você queira fazer agrupamentos de um conjunto de observações as quais você não tem nenhum agrupamento prévio anteriormente definido, ou se você quiser criar um novo agrupamento. Por exemplo, quando nós temos uma variável categórica do tipo sexo, nós já sabemos de antemão quais são os dois mínimos conjuntos que podem acontecer, que seria sexo masculino e sexo feminino. Okay? Então já tenho pré-definido como eu vou classificar as minhas observações, se vai ser do sexo masculino ou se vai ser do sexo feminino. Só que pode haver situações em que você quer descobrir novos agrupamentos para além de agrupamentos pré-definidos. Por exemplo, como é que eu posso agrupar pessoas a partir da sua renda, a partir do grau de instrução e a partir da nota que ele tirou no ENAD, por exemplo. Então, eu posso querer fazer esse tipo de agrupamento, porque eu não sei como é que eu classifiquei essas pessoas antes, eu quero saber como é que elas vão se agrupar. Então, ela é uma ferramenta bastante importante, principalmente quando você quer fazer previsões, utilizando, por exemplo, a regressão logística. Se você consegue fazer um agrupamento em dois grupos, sim ou não, utilizando a análise de conglomerados, depois você pode utilizar esse resultado para fazer uma regressão logística, por exemplo. Então, hoje, o conjunto de dados, diferentemente das aulas passadas, ele já vai estar disponível no Moodle. E aí, o nosso conjunto de dados, que é esse que você está vendo aqui, que são essas variáveis chamadas YAS, assim e MAS. Aqui podia ser qualquer, podia ser renda, podia ser nota no ENAD, podia ser nota no Enem, podia ser qualquer outra variável. Qual é a importância de você fazer análise de conglomerados? É que essas variáveis elas sejam numéricas, certo? Numéricas baseado no escopo do PSPP, porque ele só vai conseguir fazer um agrupamento considerando variáveis numéricas. No material complementar que eu mandei para vocês no texto, é possível também fazer agrupamento com variáveis binárias. Só que o SPSS ele não tem um ferramental, o PSPP, melhor dizendo, não tem esse ferramental para fazer isso para vocês. Certo? Então, toda vez que vocês forem utilizar o PSPP, o foco é você tem que trabalhar com variáveis numéricas. Aqui, ó. Então, quando eu falo variáveis numéricas, é que as variáveis elas têm que ser do tipo escalar. Eu não trabalho com variáveis nominais, porque a variável nominal em si já é a categorização, é o que eu já quero saber. Aqui, então, nosso conjunto de dados ele tem 200 observações. Então, eu quero saber como é que essas 200 observações vão se agrupar, considerando tão somente essas três variáveis aqui. O IAS, o assim e o MAS. Se vocês observarem, os valores deles são bastante distintos. Isso eu vou mostrar para vocês a partir de uma análise descritiva. Então, você vem aqui em descritivo, deixa eu reiniciar aqui. Você pedir para calcular o básico da estatística descritiva, o que é que vai acontecer aqui? Vocês vão ver aqui, a média é bem distinta, ou seja, aqui a minha média é 46,16, aí aqui é 53.620,50 e aqui é 5.954,38. O desvio padrão também é bem distinto entre essas variáveis, como o mínimo e o máximo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que quando há essa diferença de escalas ou diferença de magnitude entre as variáveis, é muito importante vocês fazerem a padronização delas antes de vocês rodarem a análise de conglomerados. Se todas as variáveis estiverem seguindo uma determinada padronização, por exemplo, uma determinada escala, você não precisa fazer a padronização. Mas se elas seguem escalas distintas, aí é muito importante você fazer a padronização, porque isso pode afetar o resultado final da tua análise de cluster. Ok? Então, como é que a gente faz essa padronização? A gente vem aqui em analisar estatística descritiva, vemos aqui no descritivo, mesmo local que nós viemos,
Vou desmarcar aqui desvio padrão, mínimo e máximo, porque isso aqui não interessa. Eu só deixo marcada a média, porque se não tiver nada marcado aqui, ele não realiza o procedimento. Mas o mais importante é marcar aqui, ó, saves e score select variables and new variable. Que é isso que vai me interessar. Porque ao fazer isso daí, veja que aí ele padronizou as variáveis para mim. E aí eu permito fazer uma comparabilidade entre elas. Certo? Então, quando você for estudar o texto sobre análise de conglomerados, você vai perceber que existem várias maneiras de lidar com elas. Só que o PSPP ele só lida com um tipo de maneira que é a chamada, que é o caminhos. O que seria esse caminhos? Ele vai criar quantos grupos você quiser, que é por isso o K. O K é justamente o número de grupos, baseado na média dos grupos, que aqui ele vai se chamar de centroide. Então, ele vai agrupar as observações a partir do máximo, do quão similar, do quão parecidas elas são. A partir de que critério? Das variáveis quantitativas, ou seja, das variáveis escalares que eu defini aqui, depois que eu padronizei elas. E aí, para poder fazer isso no PSPP, a gente vai ter que utilizar um código. Vai ter que utilizar os scripts, que é esse script aqui, ó, que eu já também deixei disponibilizado no Moodle para vocês. E aí, para fazer de maneira adequada, a gente vai ter que utilizar os scripts aqui. Então, vamos lá. Deixa eu deixar aqui, diminuir a janela. Então, o primeiro passo, já vai estar pronto, é o Quick Cluster, que é o que ele tem lá. Por que a gente está utilizando os scripts? Porque se você for na barra de menu, essas opções aqui, Print and Save, eles não vão estar disponíveis. E eles vão estar ser importantes para a gente fazer as análises pós-hoc, que seriam as análises depois da gente fazer o agrupamento. Então, vamos começar com uma situação mais simples aqui, no qual eu quero encontrar apenas dois grupos. E aí também vem uma outra questão que a literatura fala, que é justamente a quantidade de grupos que você deve criar. Existem diversas técnicas que podem, inclusive, permitir vocês calcularem o número ideal de grupos. Infelizmente, o PSPP ele não lida com isso. Outros softwares lidam com isso. Eu recomendaria vocês, no futuro, trabalharem com software R, que ele te dá uma maior possibilidade de lidar com a análise de agrupamento, que é só o caminhos. Então, como é que você vai fazer isso aqui? Você define aqui seu número de grupos igual a 2. Você coloca aqui as variáveis. Então, essas variáveis vão ser justamente essas aqui, ó, a Z e a Z, a sim e a Z mais. Então, você digita aqui, veja a vírgula. Aqui dentro do parênteses, você coloca o número de clusters que você quer. Vamos começar com 2. Esse print ele vai imprimir no relatório como essas observações foram agrupadas, e o save ele vai salvar aqui na nossa tabela de dados essa classificação. Então, você seleciona essas 4 primeiras linhas, vem aqui em executar e pede para executar a seleção. Fez isso, a gente vem aqui para o relatório. Aqui ele está calculando o centro dos clusters, se você observar aqui, ó, tanto para cada variável, e a partir que ele calcula esses centros, ele vai fazer o agrupamento, ou seja, a observação que estiver mais próxima de um determinado centro de cluster, é lá que ela vai ser classificada. Então, por exemplo, aqui a observação 1 foi para o cluster 2, por quê? Porque a classificação dela estava mais próxima, ou seja, as variáveis da observação 1 estavam mais próximas desses 3 centros de clusters do que do grupo 2, que é em relação ao grupo 1. E ao fazer isso daí, ele já me fez uma tabela de frequência aqui, ou seja, o grupo 1 tem 122 observações, o grupo 2 tem 78 observações. E aqui está essa contagem baseada justamente nessa tabela de agrupamento aqui. E aqui ele vai até a observação 200. E essa mesma tabela, se você for no conjunto de dados, ela vai aparecer bem aqui, ó, como QLC0. Você pode renomear aqui, vou renomear só para uma questão, vou colocar um nome aqui no label que fica melhor,
que aqui fica só uma questão de eu saber que é com cluster 2, para eu saber que são 2 clusters. Eu posso fazer com 3 também. Então, basta eu voltar aqui para o script. E ao invés de colocar 2, eu coloco aqui 3. Seleciono essas 4 linhas. Vou em executar, seleção. Se você for lá no relatório, ele vai rodar novamente, agora com 3 grupos. E aí ele encontrou os centros de cada grupo. E ele foi distribuindo as variáveis de acordo com a sua proximidade, as variáveis, as observações, de acordo com a proximidade de suas variáveis para cada centro. Então, agora a primeira observação foi para o cluster 3. Anteriormente, ele estava no cluster 2. E assim sucessivamente. For lá no banco de dados, ele criou agora aqui uma nova classificação. Vem aqui em visualização de variáveis, aqui eu vou colocar aqui o cluster 3. Então, ou seja, bem simples, ele já faz o agrupamento das observações em função das suas variáveis padronizadas. O que eu quero saber é o seguinte, uma vez que ele fez essa classificação, ele realmente conseguiu deixar as variáveis bem distintas, ou seja, os grupos estão heterogêneos entre si, porque quando a gente faz o caminhos, qual é o grande objetivo dele? O grande objetivo é encontrar essa figura aqui. Ó. Vou aumentar aqui para vocês. Ou seja, nesse exemplo aqui que eu estou classificando em relação à renda e idade, dentro do grupo as observações elas têm que ser bem homogêneas, mas entre os grupos elas têm que ser bem heterogêneas. Então eu quero saber se essas variáveis conseguem me proporcionar esse tipo de imagem aqui. E aí com isso, voltamos aqui no relatório, voltamos aqui no script, e a gente vai começar a fazer esses testes. Uma das maneiras que a gente consegue fazer é utilizando a análise ANOVA, que é justamente aqui que vai das linhas 6 até a linha 9. Então, você vai colocar aqui os valores das variáveis, e depois do by, você vai colocar a variável de cluster, que foi o que nós encontramos aqui, a KLC0 e a KLC1. A gente alterna entre elas quando a gente for fazer isso na nossa análise. Então, vem aqui. Aqui embaixo deixa do jeito que está. Você seleciona da linha 6 até a linha 9. Vai executar seleção. E aí ele me dá aqui a resposta do teste ANOVA. Então, só recapitulando, por que eu aprendi o teste ANOVA lá atrás? Para justamente saber o quão parecidos os grupos são em função do conjunto de variáveis. Então, aqui eu já estou vendo que há uma certa heterogeneidade nas variâncias. As variâncias não são homogêneas, então isso daí pode sugerir que possa haver mais grupos. Lembra que aqui quando eu fiz com QCL0, aqui eu só estou admitindo ter 2 grupos. Então, se fosse só 2 grupos, eu já iria direto para um teste T. Mas aqui o ANOVA ele vai se comportar como se fosse um teste T. Então, ou seja, existe diferença entre os grupos. Aqui eu vejo pela estatística ANOVA. Eu só preciso ver agora quem é diferente de quem. Então, se eu fizer com 2 grupos, se eu fizesse pelo teste T e encontrar o mesmo resultado, eu vejo que os grupos eles estão distintos entre si. Ou seja, realmente a média que eu encontrei aqui para a variável YAS entre os grupos é diferente. Um é menos 52. Lembrando que isso está aqui 0,52, isso aqui está padronizado. E aqui é 0,81. Então, ou seja, o grupo 1, em relação a essa variável, ele tem uma média menor que o grupo 2. Por exemplo, se esse YAS fosse renda, eu diria que a renda das pessoas do grupo 1 é menor que a renda das pessoas do grupo 2. Se essa variável assim fosse idade, eu diria que a idade das pessoas do grupo 1 seria menor que a idade das pessoas do grupo 2. Se essa outra variável aqui fosse a altura, por exemplo, eu diria que a altura das pessoas do grupo 1 é menor que a altura das pessoas do grupo 2. E por aí vai. Então, há uma
Ou seja, eu consigo, trabalhando com dois grupos, chegar a essa figura aqui, porque as variáveis elas são distintas entre si. Inclusive, a gente pode fazer até uma simulação com isso. Como? A gente vem aqui, ó, eu clico aqui no ZYAS, né, que eu pego ZYAS, Ctrl C, venho aqui no Excel, coloco aqui, ó, colar especial, texto, e aqui vem os dados. Venho aqui na coluna número, Ctrl C, coloco aqui, ó, colar especial, texto, para eu saber quem é das observações, colocar aqui o Z assim, Ctrl C, que colo como texto, e o Z mais, Ctrl C, colar especial, texto, e aqui por fim vem o agrupamento. Por enquanto eu quero pegar o QL C0. Ctrl C, venho para cá, colar especial, texto, Ctrl V. Então, como é que eu visualizo os clusters? Então, aqui eu vou fazer um gráfico 2D, mas como a gente fez aqui no nosso teste, de que as variáveis aqui, ó, cada variável, ela permite fazer uma distinção entre os grupos. Por quê? Porque a coluna aqui de significância é menor que 5%. Então, a gente vai conseguir gerar essa imagem que vocês estão enxergando aqui. Bom, então vamos ver se a gente chega a uma figura parecida com essa daqui. Então, como é que a gente faz aqui no Excel? Aqui inserir, gráfico, um gráfico de dispersão, pegar esse primeiro modelo de gráfico aqui. Aqui no layout rápido eu vou colocar esse primeiro modelo para ele me dar um título e uma legenda. Então, clique aqui com o botão direito no espaço em branco, selecionar dados, adicionar. Antes disso, deixa aqui, lembrar algo bem importante para fazer aqui no Excel. Você veja aqui que os clusters eles estão alternados entre 2, 1, 2, 1, 2, 1. Para poder dar certo, eu preciso ordená-los na sequência dos clusters, em ordem do 1 para o 2. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu seleciono todas essas colunas, venho aqui em classificar e filtrar, ó, e eu clico aqui em classificação personalizada. E aqui eu peço, ele vai dar todas as variáveis aqui, mas eu peço para ele ordenar pelo cluster, o valor das células do menor para o maior. Clique em OK. E aí veja que ele reordenou aqui as variáveis e as observações em função dos clusters. Aí agora sim eu consigo fazer. Botão direito, selecionar dados, adicionar. Nome da série eu vou colocar aqui cluster CL1. Valor de X, por exemplo, eu vou utilizar aqui o YAS e aí eu vou selecionar só onde tem 1. Então, eu vou selecionar até aqui, mais ou menos ali, no meu caso, 123, que é justamente o transito de 1 para 2. Clica aqui e agora faça aqui o caminho contrário numa segunda variável, que é assim. Clique aqui em OK e eu vou colocar a segunda. Adicionar CL2, o X. Aí vai ser o YAS a partir do número 2, que é do 2 de cluster, então vai selecionar todos eles aqui, até lá embaixo. E aqui faço o mesmo caminho de inverso aqui para o assim, só selecionando do cluster igual a 2. Vou parar aqui, começando pela linha 124, que antes eu tinha parado na 123. Cliquei aqui, cliquei em OK, OK de novo, e aqui eu tenho meu cluster. Só vou readequar aqui o eixo, para que seja melhor de visualização. Vou colocar aqui o rótulo do eixo inferior. Mesmo aqui nesse outro eixo,
matar eixo, coloca aqui o rótulo inferior. Aí aqui o rótulo do eixo, eu sei que o X eu coloquei o YAS. E aqui no título eu sei que o eixo Y é o assim. E aí você veja, assim, às vezes há até uma mistura aqui entre os dados, que não é perfeito, mas ele tenta fazer isso o máximo possível. Aí você vê aqui que existe um conjunto de observações, que é essa parte laranja, existe essa parte azul, e existe aqui uma certa mistura aqui. Entendeu? Mas eu consigo fazer essa distinção entre esses grupos. Por quê? Porque eu consigo visualizar aqui no resultado que essas variáveis são estatisticamente diferentes. Eu poderia reconfirmar isso daqui utilizando um teste também não paramétrico, que seria que eu empregaria uma Whitney. Coloca aqui 0 e aqui os grupos 1, entre parênteses, coloca aqui 1 e 2, porque eu só tenho dois grupos. Seleciono aqui, executar seleção. Então, pelo teste Mann-Whitney aqui, eu vejo que também os grupos são estatisticamente distintos em cada uma dessas variáveis. Correto? Se eu quisesse fazer com 3 grupos, faria o mesmo procedimento. Então, vou minimizar aqui, vou duplicar aqui essa planilha. E aqui, como eu tenho que trabalhar com 3 grupos, só renomear aqui Cluster 2, para vocês saberem o que é. E aqui vai ser Cluster 3. Vou apagar aqui, porque para não perder tudo, eu vou apagar só o cluster. E aqui eu vou reordenar as variáveis pelo ID, só para não ter que copiar e colar novamente. Aqui eu vou reordenar pelo ID, do menor para o maior, e aí eu volto à situação original. Tanto é que a observação era 0,79, 0,47, 0,21. Se eu for lá no banco, 0,79, 0,47, 0,21. E aí eu vou pegar a nova classificação, que é pegar aqui o QLC1, que eu sei que é com 3 grupos. Colo lá no colar especial, texto. E aí, se eu fizer isso, você perceba que com 3 grupos, veja que ficou bem misturado aqui. Por quê? Porque quando a gente vai fazer o teste para 3 grupos, vou voltar aqui o script, aí aqui eu vou colocar o QCL-1, que é onde tem os 3 grupos. Na hora que eu vou colocar aqui e rodar novamente, o que acontece? Apesar de eu saber que há diferença entre os grupos, mas quando eu vou fazer a seguinte comparação, lembra que eu coloquei aqui em relação ao IAS e o assim, qual é o problema que deu? Apesar do YAS entre o grupo 1 e o grupo 2, e o grupo 1 e o grupo 3 serem estatisticamente diferentes, olha aqui, 1 e 2 é diferente, 1 e 3 é diferente. Quando eu chego aqui para o 1 e 2, qual é o problema que dá? Eles são iguais. Não há diferença entre o grupo 1 e o grupo 2 em relação à variável assim. E aqui, se vocês relembrarem, entendeu? Aqui, na hora que eu cliquei aqui, eu peguei as variáveis YAS e assim. E aqui eu só considerei o grupo 1 e o grupo 2. E lembra que aqui não está devidamente ordenado. Aí você pode dizer, professor, vamos ordenar. Vamos lá ordenar para ver como é que vai ficar. Tem aqui em classificar, classificação, e agora eu vou ordenar em função do cluster. Entendeu? Aqui, veja que ele repetiu o que tinha anteriormente. Mas ainda assim ele dá esse probleminha aqui, quando eu quero dividir em 3 grupos. O ideal, veja que ele ainda é bem parecido com o outro. O ideal seria eu dividir em
eu mudar a variável que eu quero fazer a comparação. O ideal seria eu pegar, por exemplo, y a s, que eu sei que elas são diferentes, e aqui pegar o m a s, talvez. Mas veja que aqui ó, vai ocorrer a mesma situação de eu ter grupos iguais. Ou seja, pelo menos uma variável eu tenho grupos iguais. Então, eu vou ter um certo problema de fazer a minha classificação. Entendeu? Principalmente quando eu quiser fazer essa projeção com 3 grupos. Posso colocar aqui o terceiro grupo, que aqui eu tenho que refazer, que aqui eu vejo que aqui eu tenho. Ver o que eu vou fazer aqui. Deixa eu refazer aqui, com 3 grupos. Aqui, o primeiro grupo voltou, ele ficou mais concentrado aqui. O segundo grupo, ele tem parte do terceiro grupo, então eu tenho que reorganizar aqui, ó. Deixa eu reorganizar aqui para ver como é que vai ficar. Deixa eu reorganizar aqui. Que aqui eu coloquei todos os grupos, então eu tenho que realmente, tinha esquecido de fazer isso, eu tenho que fazer até onde vai o 2. Para depois incluir o 3, senão eu vou ter realmente o mesmo gráfico anteriormente. Então, foi esquecimento. Se eu fizer isso, aí aqui eu tenho o grupo 2. Aí agora eu preciso colocar o terceiro grupo. Selecionar dados, vai adicionar uma nova série. Aqui vai ser o CL3. Aí eu vou pegar onde tem aqui o grupo 3. E aqui eu volto aqui. Até onde vai o grupo 3. Clique em OK. Aí agora sim, vai estar correto o gráfico. E aqui eu tenho o terceiro grupo. Veja que ele se parece aqui. Ó. Veja que ele não está tão dividido. Você consegue enxergar os 3 grupos, mas ainda não está tão dividido. Por quê? Porque aqui na minha análise ele diz que há uma coincidência entre aqui, ó, grupo, se eu pegar o YAS e o assim, veja aqui que o 2 e o 3, ó, 2 e 3, eles são semelhantes, não tem uma diferença estatisticamente significativa. Se eu for olhar aqui no gráfico, aqui eu tenho o 2 e o 3 ó, se aproximando. Então, nesse nosso exemplo, você ter 2 grupos é melhor do que você ter 3 grupos. Nesse nosso exemplo. Mas você poderia ter um exemplo em que ter 3 grupos seria melhor. Seria mais interessante. Então, esse seria o probleminha que você encontraria ao fazer o caminho, é que você deveria sair testando grupo a grupo. Portanto, qual é a dica que eu faço para vocês? Você começa rodando com 2 grupos, com 3 grupos. Se com 3 grupos não resolver, aí você parte para 4 grupos. Mas normalmente você vai encontrar a sua classificação entre 2 e 3 grupos. Vai depender muito da situação de você ter que avançar além disso. E outro detalhe. Quando você vai para 3 grupos, aqui no não paramétrico, você teria que sair testando par a par. Por isso que eu não recomendo você ir para 4, para 5 grupos, porque o número de par a par que você vai aumentar vai crescer. Então, por exemplo, aqui com 3 grupos eu teria que fazer 1 com 2, que executar, seleção, e aí aqui embaixo eu vejo que aqui ó, com teste não paramétrico, o grupo 1 e 2 eles são bem semelhantes aqui na variável assim, foi aqui em cima, ó, a variável assim, 1 e 2, ó, 1 e 2 eles são semelhantes. E aqui o 3 também, aqui, quando eu faço, aqui no 1 e 2 também com a variável mais, ainda com o grupo 1 e 2 aqui, ó, sempre 1 e 2, também são semelhantes. Aqui, ó, se eu olhar aqui mais, 1 e 2 também são semelhantes. Então, meio que o teste não paramétrico confirmou esse teste paramétrico que a gente tinha feito anteriormente. E aí eu reforço mais uma vez a importância de fazer os dois, para ver se um confirma o outro.
e assim por diante. Então, basicamente, gente, essa é a resolução de você fazer a análise de conglomerados. Ok? Na quinta-feira agora, eu vou me reunir com vocês para a gente ter uma outra aula síncrona, vou pegar um outro exemplo. E qualquer dúvida, na próxima aula, quinta-feira, a gente conversa. Obrigado, vejo vocês até lá.